Boa tarde a todos. Me chamo Melissa Marques, sou fonoaudióloga e coordenadora clínica da Fonocorp. Estamos dando início hoje às lives de 2023, que tem como principal objetivo trazer temas atuais para o gerenciamento dos pacientes domiciliares, pelos familiares, cuidadores e equipe de saúde. E honrosamente eu convido o doutor André Daniel Tavares, desculpe, para iniciar essa live com a gente. Doutor André? Boa tarde. O doutor André é geriatra pela Unifesp, com pós-graduação em nutrologia pela Abram, MBA em gestão pelo ISPER, diretor clínico da IUNA Hospital de Transição, com vasta experiência clínica em pacientes hospitalares, instituições de longa permanência, clínica, transição e pacientes domiciliares. Doutor André, é só apertar essa câmera, tá? Que está posicionado abaixo, com o convite, e que nós já damos início. Olá, doutor André, como vai? Boa tarde a todos. Tudo bem? Boa tarde. É uma honra tê-lo aqui conosco, iniciando as lives de 2023 e trazendo as temáticas, né, relacionadas ao cuidado do paciente idoso em ambiente domiciliar. Sabemos que hoje a população envelhece em uma medida exponencial, a população também vive mais, e gostaria até de iniciar essa live fazendo uma pergunta, né, para iniciar aí nosso diálogo. Se é verdade que os indivíduos de 70 anos, né, corresponde ao que seria os 50 anos do passado. Boa tarde a todos. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que sim, tá? A população ela está envelhecendo com mais saúde, digamos assim, com mais acesso à informação, com mais acesso a serviços médicos, acesso a exames diagnósticos, a vacinas. Então, acho que a população mais idosa hoje acaba tendo uma saúde igual ou melhor do que era no passado pessoas mais jovens, né? Hoje a gente tem políticas públicas de prevenção de doenças, de vacinação, a gente tem a medicina avançando e evoluindo a cada dia com novas descobertas, novas medidas de prevenção ou de tratamento de doenças. Então, hoje, provavelmente, as pessoas idosas aí de 70 anos ou mais talvez vivam até melhor do que aquelas que eram mais jovens no passado. Sim, e nós sabemos, né, da importância do geriatra, né, que é o especialista aí no envelhecimento, em todo esse cuidado com o paciente na prevenção, na fase aguda e principalmente, né, nós da Fonocorp que trabalhamos muito com a reabilitação do paciente no pós-hospitalização. O que você vê de diferente no atendimento em ambiente domiciliar e o atendimento no consultório? Puxando sardinha para o meu lado, eu acho que todo mundo tem que ter um geriatra de estimação, né? Desde meia idade aí para frente, não necessariamente precisa esperar chegar lá aos 60 anos, 65 anos para ter seu geriatra. Lembrando que o geriatra, na verdade, ele é um clínico geral, né? Que depois acabou se especializando mais no mecanismo, no funcionamento aí do organismo dos mais idosos. Pensando no acompanhamento, na avaliação do paciente geriátrico em casa ou em consultório, em termos de
avaliação, exame físico, isso não muda absolutamente nada, tá? O mesmo atendimento que eu consigo fazer para um paciente em consultório, eu consigo fazer para ele em casa. Então, em termos de coleta de dados, de avaliação e etc., isso não muda nada. O que muitas vezes o paciente em domicílio, o que a gente consegue ter acesso a informações relevantes, são realmente a parte ali social do paciente, a parte do domicílio, avaliando como que está a adaptação, se tem algo que leve a aumentar o risco de uma queda, por exemplo, como que é o perfil social desse paciente, qual que é o suporte familiar que ele tem. Então, isso a gente acaba conseguindo ter uma visão muito melhor quando o paciente é acompanhado em domicílio, né? Mas a avaliação em si, a avaliação clínica, a avaliação de exame físico, isso não muda do consultório para o domicílio. Sim, doutor, perfeito. Eu vejo principalmente nos centros urbanos, né, que muitos idosos, eles vivem sozinhos, né, não vivem com os seus familiares. E muitas vezes é difícil o paciente se locomover até o consultório do seu médico. Então, é possível, como você está dizendo, fazer até esse acompanhamento em domicílio e não necessariamente só o paciente crônico é que deve receber o geriatra em sua casa, correto? Exato. Fica muito a cargo do próprio paciente, tá? A escolha do paciente e da família. Então, o geriatra, habitualmente, ele é um médico que atende o paciente em domicílio, tá? Que se dispõe a ir ao domicílio para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, fica muito a cargo da família e do próprio paciente preferir esse tipo de acompanhamento do que um acompanhamento em consultório. Hoje é cada vez maior, justamente por isso, pela dificuldade de deslocamento, trânsito, é cada vez mais comum pacientes que não têm nenhuma alteração funcional, não têm nenhuma alteração, não tem uma perda de independência, né, que justificasse ele ser acompanhado em casa, mas muitas vezes eles preferem esse atendimento sim em domicílio, então é extremamente viável, não necessariamente precisa ser um paciente crônico, ou cheio de comorbidades, acamado para ter esse acompanhamento em casa. Tá? Isso hoje em dia cada vez é mais solicitado e mais factível de ser realizado. Sim. E eu sei da sua experiência, né, e expertise no atendimento domiciliar. E hoje eu gostaria de entender um pouco melhor, de modo geral, né, a prevalência do perfil clínico. Qual é o perfil clínico do paciente idoso em assistência domiciliar? Pensando nesse perfil de paciente que realmente tem uma necessidade de ser acompanhado em casa, que tem um déficit motor, que tem uma dependência maior, o que se vê é que esse perfil de pacientes são pacientes que têm várias comorbidades, tá? Então, geralmente são idosos mais longevos, que têm múltiplas comorbidades, então aquele paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, com alteração cardíaca, alteração pulmonar, muitas vezes dependente de um oxigênio, e que acaba complicando bastante a sua saída, e muitas vezes com alterações funcionais também. Então, uma dificuldade de marcha, uma dificuldade de mobilizar-se. Então, tem bastante. São pacientes que têm ali um conjunto de doenças crônicas que se somam, junto muitas vezes a alterações de mobilidade, de restrição, e que preferem ser atendidos em casa, né? Muitas vezes aqueles pacientes que vêm de uma internação mais prolongada, que perderam muita massa muscular, que estão mais dependentes, ou com sequela de algum evento agudo, como um AVC, por exemplo, ou um infarto agudo do miocárdio, e que acabaram levando aí a uma internação e uma perda funcional. Então, esse é um perfil de paciente que geralmente é bem solicitado ao geriatra para que se acompanhe em casa, mas, novamente, ressaltando que não é só esse perfil de paciente, hoje em dia tem a decisão de pacientes mais rígidos,
ou sem dependência funcional, para que sejam também vistos no seu domicílio, aí, tendo em vista essa praticidade. Sim, perfeito. Nós da Fonocorp que prestamos, né, serviço principalmente à home care e atendemos os pacientes na deshospitalização direta, notamos de fato essa fragilidade, né, a fragilidade muscular, a sarcopenia, mas a grande maioria já apresenta algum quadro de alteração cognitiva importante. Então, são pacientes que já estão com uma demência moderada, às vezes até avançada, e partem, né, de uma via ali de atendimento com vários profissionais, com equipe multi. São pacientes, muitas vezes, até de alta complexidade. Então, são pacientes que estão com tráqueo, com sonda, e a grande maioria com disfagia, né? Eu gostaria do seu olhar enquanto geriatra para com a disfagia. Como a disfagia impacta na clínica do paciente, né? E qual a importância de cuidá-la, o que o geriatra pensa da reabilitação da disfagia. Acho que só voltando um pouquinho aí, esse perfil de doente, na verdade, o demenciado moderado ou avançado, sarcopênico, esse é o paciente que mais se beneficia de ser assistido em domicílio, né? É aquele paciente que tem muita dificuldade de sair de casa, que às vezes tem muita alteração comportamental, é difícil colocar dentro de um carro, dentro de um táxi, esperar para ser atendido em consultório, muitas vezes a consulta anterior atrasa, acaba atrasando o atendimento do paciente seguinte. Então, é um perfil de doente que se beneficia muito de ser atendido em casa, tá? Eu acho que o geriatra, na verdade, ele é um agregador aí de todas as equipes, né? Ele tem que fazer um meio de campo com toda a equipe multidisciplinar. Acho que cada profissional que trabalha sozinho não consegue desempenhar como deveria a sua chegar nos objetivos que gostaria, né? Então, o geriatra ajuda a orquestrar toda essa equipe multi, discutindo os casos, discute com a fono, discute com a físio, discute com o terapeuta ocupacional, monta uma estratégia de atendimento para o paciente, monta um plano terapêutico e vai adequando o que precisa no cuidado daquele indivíduo. Acho que a disfagia hoje em dia é uma patologia muito bem estabelecida, muito bem conhecida, principalmente dos profissionais, talvez não tanto das famílias, né? A gente sabe que impacta muito a qualidade de vida do paciente em domicílio, então o paciente muitas vezes broncoaspira, a família não sabe o que é isso, não sabe que existe essa patologia, e aí o paciente começa a fazer uma pneumonia atrás da outra, ou começa a fragilizar, ou começa a comer menos e vai perdendo peso, ficando sarcopênico. Então, eu acho que a disfagia hoje, ela é mais fácil de ser diagnosticada pelos profissionais. Tem que haver uma orientação e uma disseminação para os leigos, para os cuidadores ou para as famílias que têm um perfil de paciente sob risco, para saber os sinais, para entender esses sinais e contactar seu médico, no caso de uma suspeita. E aí, sim, a fono é fundamental no acompanhamento e no tratamento desses pacientes, tentando melhorar essa via de deglutição e fazendo um alinhamento aí com o médico, família e outras equipes para que se tenha um desfecho melhor possível. Então, reabilitar a disfagia, ela melhora não só a qualidade de vida, mas como o prognóstico de sobrevida desse paciente, independente do quadro demencial. A situação de trabalhar a disfagia, ela passa a ser benéfica ao paciente. Esse é o olhar do Certeza. geriatra. Eu acho que quanto mais você trabalha do ponto de vista fonoaudiológico para um paciente disfágico, melhor é. Quanto mais você consegue manter esse paciente sem a necessidade de uma sonda nasointeral ou de uma gastrostomia, isso é um ganho enorme para o paciente em termos de qualidade de vida, para a família, em termos de manejo em domicílio, né? Então, acho que se faz fundamental aí um trabalho de fono para reabilitar a disfagia.
hemorragia ou evitar uma pior aí que possa ocorrer. Ótimo. E eu percebo sempre, doutor André, a importância do geriatra no processo de comunicação. Não só na comunicação com a família, mas muitas vezes na comunicação com a equipe de saúde e na comunicação com a equipe médica. Então, eu vejo sempre o geriatra, nesses casos, como um grande gerenciador, e que é necessário, principalmente porque está em domicílio, né? O paciente está em domicílio e, às vezes, a assistência é uma assistência mais elaborada, mais específica, onde o geriatra, ele precisa estar à disposição, né? Não, à disposição, eu digo, para comunicar, né? Para dar um alinhamento. É isso mesmo que é o perfil desse profissional, né, do geriatra em domicílio? Exato. Acho que, como eu falei agora há pouco, o geriatra ele é um grande orquestrador ali, né? Ninguém trabalha sozinho, o paciente que tem o seu médico trabalhando independente do seu físio, da fono, da TO, ele acaba não tendo o melhor resultado dessas terapias, então acho que o geriatra ele acaba funcionando ali como um orquestrador, juntando as informações de cada área, de cada equipe, traduzindo isso para a família, né? E ajudando a equipe a traçar um plano terapêutico, a trabalhar em conjunto, a se falar, a se conversar. É extremamente importante o contato do geriatra com a família, né? Ser o mais claro possível, ser o mais aberto a dúvidas, a esclarecimentos, tá disponível para as necessidades e dúvidas que surgem ali no dia a dia do cuidado, né? Para mim, o geriatra é um grande orquestrador aí de todas as equipes. Eu acho que cada um tem a sua responsabilidade, cada um entende da tua área. Não é o papel do geriatra ficar se metendo na avaliação da fono, na avaliação da físio, mas sim entender qual que foi a avaliação de cada um para propor um melhor plano terapêutico para aquele paciente. Maravilha, maravilhoso. E pensando até, né, nessa questão da comunicação, o lar, o trabalho no lar, seja para o médico ou para a equipe de saúde, o paciente ele está no aconchego, né? Mas muitas vezes a casa, quando a gente vai atender, a gente percebe que há várias situações de riscos eminentes a esse indivíduo e que muitas vezes nem os cuidadores e nem os familiares estão atentos a esses riscos. Cabe também ao geriatra em interferir nas questões ambientais? E o que isso favorece tanto para o paciente quanto para os familiares? Acho que cabe, né? Uma vez que você está acompanhando esse doente em casa, que você viu o ambiente que ele tá vivendo, você observa pontos de risco, pontos de melhoria, ou ajustes que ajudariam, fariam com que ele tivesse uma qualidade maior ali no dia a dia. Então, por exemplo, barras no banheiro para ajudá-lo a se apoiar, diminuindo o risco de quedas, ou presença de tapetes em áreas de passagem. Então, acho que tem bastante a parte observacional ali do ambiente, eu acho que é extremamente importante para propor alterações, propor melhorias para tentar dar mais conforto e diminuir o risco de um evento adverso para esse paciente em casa. Chega a ser tão importante que o paciente em transição, por exemplo, em transição de cuidados, o paciente que saiu do hospital, que está numa clínica de transição, algo do gênero. Quando esse paciente está para ter alta da clínica de transição e ir para casa, é avaliado o domicílio dele, tá? E é visto se tem Riscos. os riscos e se tem a adaptação necessária para recebê-lo. Se não tiver, se não tem, é conversado sempre com a família para fazer as modificações, para fazer essas adaptações, para que depois ele tenha a alta para um ambiente mais seguro, né?
Não adianta eu reabilitar um paciente que caiu, teve uma fratura de fêmur, se ele volta para o mesmo ambiente com os mesmos riscos. Ele vai cair de novo e quebrar o fêmur novamente, né? Então, extremamente importante essa avaliação do domicílio. Sim, a doutora Lu Soares, que aqui também está presente, né? Honrados com a presença, também coloca isso, que tem, né, mais do que expertise no atendimento domiciliar, né, Lu? E a gente sabe que muitas vezes a gente tem um paciente que está em recuperação de disfagia, que ele está praticamente num desmame para alta, e de repente tem uma queda da cama, tem uma queda da própria altura, esse paciente é rehospitalizado, às vezes com uma fratura de fêmur, e tem uma grande perda, não só funcional, mas também clínica. Então, agradeço muito essas palavras, doutora André. Isso é muito importante para que os familiares e cuidadores entendam que é uma preocupação geral, né? Não é uma preocupação só dos profissionais da saúde, mas do médico, né? Que faz a prevenção, que faz toda essa parte clínica. E até aproveitando que você me falou um pouquinho dessas avaliações de ambiente, é possível realizar uma avaliação específica na casa de forma não só a caracterizar a funcionalidade do paciente, mas também prevenir, por exemplo, quedas, prevenir uma depressão. Há algo mais objetivo que pode, nesse momento, ser realizado, então, em domicílio? Sim. Hoje a gente tem algumas escalas e avaliações clínicas muito bem definidas e que a gente sabe que ajudam a dar um prognóstico para esse paciente, tá? Então, tanto do ponto de vista cognitivo, paciente perdendo cognição, a gente consegue fazer triagem cognitiva, baterias cognitivas para ver, para entender melhor essa perda cognitiva ou essa queixa de perda cognitiva que muitas vezes o paciente ou a família traz. Assim como do ponto de vista funcional, tem testes que a gente consegue aplicar para avaliar a velocidade de marcha, risco de queda, e isso nos traz informações para saber como que esse paciente vai performar de modo futuro, se ele tem um risco maior de uma queda, de perder massa muscular, de perder funcionalidade, assim como escalas de depressão, para entender se esse paciente tem uma queixa e realmente está depressivo, ou não tem queixa nenhuma, mas quando você aplica a escala você vê que tem algumas alterações que talvez sugiram um quadro depressivo. Então a gente dispõe de várias escalas, vários testes que podem ser, que podem não, que devem ser utilizados, né, no dia a dia, na avaliação do geriatra, para tentar dar um melhor desfecho para o paciente. Sim, eu percebo também que na deshospitalização é comum os pacientes apresentarem algum grau de depressão, né? E até gostaria do seu parecer, né, em saber se o paciente idoso por si só ele já acaba tendo um risco maior para depressão, se essa depressão passa a ser maior ainda no ambiente de deshospitalização e como essa depressão ela é observada clinicamente pelo geriatra. A importância do cuidado à depressão, por exemplo, né, no nosso caso da fonoaudiologia, até para impactar na melhora da disfagia. Isso. Eu acho que a depressão hoje em dia é uma doença extremamente prevalente, não só nos idosos, mas até em pessoas mais jovens, né? A gente vive num mundo hoje cada dia mais difícil, com cobranças, compromissos, que exige muito das pessoas. Então hoje a gente vê cada vez mais pessoas, até jovens, com quadro depressivo. O idoso, particularmente, a depressão muitas vezes é o indício de outras doenças. Então, a gente vê que muitas vezes o paciente que está abrindo um quadro demencial, ele inicia esse quadro com uma depressão, muitas vezes difícil de tratar. Então, esse paciente, muitas vezes, ele tem sim uma chance maior de abrir um quadro demencial, paciente depressivo. Tá? E é extremamente comum a gente ver o paciente que vem por uma transição de cuidados, ou que saiu direto do hospital para casa para continuar seu tratamento em casa. A gente vê que é extremamente comum eles terem um quadro depressivo por trás, né? É muito difícil você ver o tempo passando,
sua idade aumentando, as dificuldades aparecendo, você não tem mais aquela destreza que tinha quando jovem, aumenta-se a carga de medicações do dia a dia, o futuro acho que fica cada vez mais sombrio, mais nebuloso, né? E é extremamente difícil você lidar com isso. Então, acho que sim, é extremamente comum paciente que vem de hospital, que vem para uma transição de cuidados ou que sai para o domicílio, ter um quadro demencial, um quadro depressivo aí associado, tá? E tem sim que ser avaliado e tratado, tá? O psicólogo é extremamente benéfico nesses casos, então não é só o papel do médico em si, toma lá teu comprimidinho que você vai melhorar, não. Psicoterapia é extremamente importante, extremamente benéfica para esse perfil de paciente, tá? Perfeito. Gente, fiquem à vontade, tá? Para fazer perguntas. O doutor André está aqui à disposição, né? A gente sabe que aqui nós temos profissionais da saúde, temos cuidadores, temos também familiares. E aqui a doutora Lu, né, a doutora Luciane está dizendo que, de fato, o trabalho em equipe ele é fundamental para ter ganhos, né? E para que esse paciente consiga rapidamente ter a reabilitação da forma correta e para também não sobrecarregar ali os familiares, né, que nesse momento passam muitas vezes a ficar confusos de como gerenciar e poder auxiliar aí na melhor qualidade de vida para o seu ente. E até aproveitando esse gancho, a gente sabe que muitas vezes os pacientes eles passam a também não ter um bom prognóstico, né? Um limite do prognóstico. E ali o geriatra, eu gostaria de saber quando, né, ele olha esse paciente e oferece o conforto como forma de tratamento. Hoje em domicílio, cada vez mais se fala em paliativos e por a gente defender essa temática, as pessoas vão entendendo também o que é paliar, né? Então, eu sei que essa é uma prática da geriatria, mas muitas pessoas não sabem a quem recorrer esse conforto, né? A quem pedir auxílio pelo tratamento, pelo paliativismo. Então, gostaria de saber um pouquinho aí a sua visão. Eu acho que hoje em dia também os cuidados paliativos é um assunto, um tema que está super em alta, né? O geriatra geralmente é um excelente paliativista, tá? Isso a gente vivencia isso na formação médica, na especialidade, né? Durante a formação da especialidade de geriatria, tá? Você vê isso no dia a dia, você convive, você aprende. Então, geralmente, os geriatras são muito bons paliativistas. Acho que cuidado paliativo hoje está muito em moda, está muito em alta. A medicina ela avançou muito, ela evoluiu muito. Hoje você tem um monte de droga para tratamento de câncer, medicações para tentar postergar, para retardar a evolução dos quadros demenciais. Mas no fim das contas, quando tudo isso falha, vem para o médico geriatra ou para o paliativista assumir esse caso, conversar com a família e propor uma priorização de conforto para o paciente, né? Lembrando que isso não é jogar a toalha, não é desistir, é só mudar o olhar, mudar a visão que a gente está tendo com aquele paciente, ao invés de ficar judiando ou propondo tratamentos que a gente sabe que não trarão mais benefício e só um sofrimento. A gente muda o olhar e passa a priorizar a qualidade de vida, conforto, fazer com que esse paciente tenha um final de vida digno, e aí com o máximo de suporte familiar, sem dor, sem sofrimento, com suporte psicológico. Então, eu acho que
Hoje em dia, sim, cuidado paliativo está extremamente em alta, né? Cada vez se fala mais, mas ainda há um preconceito muito grande das famílias, um preconceito muito grande dos pacientes por entenderem que uma vez que você propõe isso, você está abrindo mão de qualquer tipo de tratamento. Não é isso, né? A ideia é sempre propor o melhor para o paciente, mas muitas vezes esse melhor não é insistir em tratamento oncológico, por exemplo, em cirurgias ou medicações, e que acabam mais prejudicando do que beneficiando o doente. Perfeito. E um paciente E o interessante, Mauro, um paciente desculpa, doutor. paliativo, ele pode ser reabilitado? Pode, por que não? Então, às vezes você tem um paciente, um exemplo, um paciente com uma neoplasia de mama, por exemplo, uma mulher com tumor de mama que cai e fratura um fêmur. Pô, ela tem um câncer, ela está tratando esse câncer, ela caiu, fraturou o fêmur. Por que não reabilitá-la, mandá-la para casa e depois ela seguir o seu tratamento oncológico? Sim, isso não quer dizer que você vai deixar de dar o suporte que ela precisa, que vai deixar de fazer o tratamento que melhor a beneficia naquele momento. Então, não é porque o paciente é um paciente de cuidado paliativo ou muitas vezes um paciente oncológico que já foi definido com ele mesmo e com a família por paliação, você não deixa de dar o suporte que ele precisa ali naquele momento. Tá? E só É, pontuando um sim. pouquinho aí sobre a parte de legislação, né, de cuidado paliativo, hoje a gente tem as diretivas de vontade, né? Então, cada vez mais comum os pacientes deixarem claro o que eles querem para o fim de vida deles. Então, se acontecer alguma coisa, se eles estiverem em determinadas situações, onde não tem uma qualidade de vida e etc., eles conseguem externar essa vontade, né? Então, eles conseguem deixar isso muitas vezes claro para a família ou para os responsáveis, qual seria a sua vontade no caso de necessitar de um suporte desse tipo, e muitas vezes até deixando isso registrado em cartório, tá? Que é as diretivas antecipadas de vontade, né? Então você deixa lá um documento formalizado em cartório com o que você quer, com o que você pretende, caso em algum momento tenha algum problema, alguma coisa mais séria que não consiga tomar a decisão por si próprio. Sim. Bem, essa temática é uma temática extensa, né? A gente não consegue conversar a respeito de paliativos em uma pergunta, mas foi muito bem exposto. Acho que deu para esclarecer aí algumas questões e até já deixo aí o convite para uma próxima live, viu, doutor André? Porque eu acho que o assunto está na moda, mas ele precisa ser mais debatido, né? E quanto mais a gente debate, mais as pessoas que se beneficiam dessas ações, que é o público leigo, na verdade, mais eles ganham conhecimento. Porque os profissionais da saúde têm mais acesso a essas informações, né? Por cursos, por atualização, mas as pessoas leigas realmente precisam desses acessos, né? Do acesso à informação. Então, eu agradeço muito você nos trazer aí todas essas diretivas, né? E o Mauro, ele pergunta se todo paciente que tem Alzheimer, ele vai ter a depressão. Então, eu entendi que o Mauro colocou isso, né? O paciente com Alzheimer, todo paciente com Alzheimer é um paciente em depressão? Todo paciente não, mas o paciente com Alzheimer ele pode ter sim associado um quadro depressivo, tá? Principalmente se isso em início de doença, então numa fase inicial, numa fase leve ou moderada, tá? Provavelmente num quadro mais avançado, não, é extremamente difícil você saber, mas numa fase leve a moderada, sim, pode ter um quadro depressivo associado, muitas vezes até piorando a cognição. Por isso que muitas vezes a gente opta por tratar esse paciente sim, dar um antidepressivo, para ver se tem algum retorno, alguma melhora em relação à cognição. Tá? Então, não é 100%, não é todo paciente com Alzheimer tem depressão, mas pode sim vir associado e é extremamente comum. Perfeito. Bem,
Nós já estamos chegando ao final da nossa live. Quero agradecer o seu tempo, doutor André, em trazer tanta informação em pouquíssimo tempo. Deixo aqui registrado que essa live estará disponível, gravada, não só no Instagram, mas também no canal do YouTube. Eu convido a todos a se inscreverem no nosso canal para conseguir acompanhar, né, todas as temáticas. Agradeço a todos que estão presentes. Quero já convidar para o dia 14 de março a live com a doutora Marcela Leite sobre os benefícios da prótese e cuidados bucais, que também será de grande importância. E gostaria de pedir, doutor André, uma mensagem para os familiares e cuidadores, para a equipe Multi que nos acompanha, né, de como o geriatra é importante, enfim, de como o geriatra tem que fazer parte da família. Eu acho que é isso. Cada um tem que ter seu geriatra de estimação. Acho que é isso. O geriatra é extremamente importante. Então, principalmente para quem é parente de idoso, cuida de idoso, saiba que você tem um médico ali que pode te auxiliar muito no dia a dia, auxiliar o doente, fazer com que as coisas sejam muito menos sofridas, muito mais fáceis, desde que você tenha alguém que te oriente, te acompanhe, que esteja ali presente para as dúvidas, angústias, para ajudar nesse dia a dia. Olha, aqui várias pessoas dizendo que você é o melhor, hein? Eu tenho que concordar, né? Eu conheço a sua prática clínica, a gente trabalha juntos já há muito tempo. E eu aprendo muito com você todos os dias, então eu agradeço, né? Porque esse conhecimento que você está passando para todos, eu tenho o benefício de tê-lo todos os dias. Então eu quero agradecer imensamente sua Eu presença. que agradeço, foi um prazer. Um abraço a todos. Obrigada a todos. Gente, não perca a próxima live, hein? Dia 14, então, com a doutora Marcela, falando de saúde bucal no idoso, das adaptações da prótese. É uma temática de alta importância. A Marcela tem um mestrado nessa área e eu acredito que vai ser muito positivo. Então, agradeço a todos e tenham uma ótima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, doutor André.